ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Em 2024, o câncer de mama tem tudo para continuar como o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres do Brasil. Essa constatação é do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que estima a ocorrência de 73.610 novos casos registrados no período. Por isso, você sabe, você já conhece, existe a campanha do Outubro Rosa, que tem como objetivo motivar e instrumentalizar a população e também os profissionais da saúde para as ações de controle e o cuidado integral relativo ao câncer de mama, com foco na prevenção e também na detecção precoce, que é super importante. É, Couto, mas nem sempre a mulher que está passando por esse momento de fragilidade na sua saúde tem plena noção de como proceder para buscar ajuda e tratamento. Para ajudar nesse sentido, convidamos a advogada Fernanda Andreão Ronchi, especialista em Direito Médico e da Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar falando sobre a descoberta da doença. Uma mulher descobre um caroço no seio, procura a rede pública de saúde. Existe um prazo para a realização desses exames, como mamografia, biópsia, e aí ela tem que aguardar o tempo estimulado pelo posto, pela clínica, pelo SUS para fazer. E se isso demorar? Porque a gente sabe hoje que o serviço público, só a consulta demora muito tempo, meses. O exame, mais meses. E aí, quando a gente está falando de um câncer, a gente tem pressa. A gente tem pressa, a saúde ela não espera, né? Então, esse diagnóstico precoce ele é essencial para um sucesso, uma maior chance de êxito no tratamento, porque quando o diagnóstico ele é naquele início do câncer, a gente tem até recuperação de 100%, né? Quando passa um pouquinho, pelo menos uma sobrevida maior. Então, é essencial esse diagnóstico rápido e um tratamento rápido também, porque o câncer é uma doença grave, né? Ele se enquadra ali como doença grave. E na legislação, a gente tem uma previsão de que, a partir do momento desses sintomas, essa mulher ela tem o direito do diagnóstico em até 30 dias do início dos sintomas. Ela vira uma prioridade do SUS. Exatamente. Para realizar o tratamento, são 60 dias do diagnóstico. Então, existem legislações nesse sentido. Agora, se não houver o cumprimento e a resolução, né, de maneira administrativa ali, solicitando, pleiteando junto à unidade de saúde em que ela está sendo atendida, o jeito é recorrer ao judiciário, né, seja por meio da Defensoria Pública ou de um advogado de confiança. Ou seja, em 90 dias pelo SUS, ela tem que estar com o ciclo completo. Tem que ter o diagnóstico e já iniciado o tratamento. Entendi. E no sistema particular, segue essa mesma lógica ou não? No sistema particular, em relação a prazos, a Agência Nacional de Saúde, ela prevê vários prazos para determinadas situações, né? Quando a gente está lidando, por exemplo, com uma consulta com um clínico geral, o prazo ele é de até 7 dias úteis para ter a garantia daquele atendimento. Quando são demais especialidades, o prazo da consulta é de até 14 dias úteis. Exames laboratoriais são 3 dias úteis, então cada caso é um caso. E para tratamentos, quando existe a solicitação médica de um tratamento, se ele for em caráter eletivo, em que o médico consta ali como eletivo, porque é algo que é agendado, né? Não é uma situação de urgência e emergência em que a pessoa ela vai a óbito, ela vai ter uma lesão irreparável se ela não for atendida naquele momento. Esse prazo é de até 21 dias úteis. E urgência e emergência é imediato. Então, vai depender, né, de cada fase da etapa que está. Mas esses são os prazos da Agência Nacional de Saúde. Não existe um prazo em si pro diagnóstico do câncer, né? Vai depender da avaliação médica. E no caso dos particulares, assim, dá para ter alguma negativa durante a construção desse processo? Porque tem uma diferença entre quem está no particular efetivamente pagando e o particular que está a partir do plano de saúde, que não deixa de estar pagando, mas são pagamentos um tanto diferentes. Não pode haver, em tese, discriminação, né? Dentro de um serviço, dentro de um atendimento médico, pelo fato de o paciente ser particular ou ser um beneficiário de plano de saúde. Aqui existe um mundo real e um mundo ideal. E quando a gente fala de saúde, de plano de saúde, do SUS,
o mundo ideal fica mais distante do mundo real. E aí, como a gente está diante de uma especialista em direito médico e da saúde, eu queria saber se são muitos os casos de pessoas que descobrem assim: nossa, se tivesse começado a tratar desde o dia que tal coisa, que eu senti sinal, que eu comentei com o médico, se eu tivesse começado antes, não estaria passando por isso, eu não estaria... Ou o filho, minha mãe não teria morrido se o médico, desde o início... Existem muitos processos, assim, o ano inteiro, vocês vivendo, porque eu acho que talvez vocês não vivam, mas convivam com esses sofrimentos? Infelizmente sim, né? Existe muita situação em que a gente verifica ali a perda de uma chance, porque às vezes a pessoa ela tá no estágio do diagnóstico e a espera demorada faz evolui para uma metástase, né? E é uma situação delicada porque é também difícil provar, né? Provar que aquele lapso temporal, se ele não for tão grande assim, ele foi determinante ou não, né? Ou foi o estágio da doença. É complicado e, no meu ponto de vista, o câncer, ele é urgente. Ele não vai ser dentro da caracterização de urgência e emergência da Agência Nacional de Saúde, mas ele é urgente. Urgência e emergência só quando a gente está com um braço caindo. Vai morrer, né? Se não for atendido, ele vai morrer. O peito aberto, essas coisas assim. Esse é urgência e emergência. E é do jeito que quem está fazendo a primeira análise, porque a gente sabe que a gente tem uma triagem em que você recebe, tem um nome. O protocolo de Manchester. O protocolo. Você recebe a pulseirinha verde, às vezes você está tendo um problema sério, mas eles estão vendo você viva, sem nenhuma perna caindo, nem um braço quebrado, você fica com verde. Eu recentemente conheci uma pessoa que, engraçado, eu a conheci e soube 15 dias depois que ela havia falecido. Estava doente, ela passou mal uns dias e sentindo uma dor no peito, e ela própria nebulizando. Quando ela chegou ela falou, ela recebeu na triagem a pulseira verde, ela sentou do lado de fora para esperar e ela deitou. E morreu ali. Coisa de 5 minutos após ela ter saído da triagem. E aí você vê, gente, como ela recebeu a pulseira verde. E aí é por isso que eu perguntei, né, se existem, assim... É difícil, a gente tá falando do câncer, a gente tá falando que às vezes o câncer já chegou avassalador, porque existem... Tem situações que ele é bem radical, né? E tem uma história que eu ouvi, né, nessas coisas a gente ouve... outros podcasts e outras coisas, de um caso um cara já mais velho também, assim, de ter experiência, mas quando ele tava na residência e foi fazer emergência, fizeram a triagem, os residentes iam mandar o cara pra casa, porque não tinha nada. O cara falou, ele fica. 40 minutos depois, o cara teve um ataque cardíaco, assim. Se ele não tivesse ali, teria ido a óbito. Você vê, por que deixou? Não, ninguém sabe, o cara não sabia explicar. Ele falou, eu olhei, eu sabia que ia acontecer. Por quê? Experiência, só experiência. Sim. O cara já viu 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes a mesma coisa. Sim, e o relatório médico, ele é fundamental até para caracterizar qual que é esse estágio da doença, né? Qual que é a gravidade, né? Então, eu sempre oriento muito profissionais de saúde, né? E até pacientes em si, para solicitar essa descrição bem minuciosa desse quadro clínico no relatório, porque ele é fundamental tanto para agendamento, né, de um tratamento, de início de um tratamento, seja a nível do SUS, seja no plano de saúde, quanto para poder estar ali como meio de prova para uma ação judicial, porque o juiz, ele é leigo. E ele precisa desse respaldo técnico para ele decidir, né, a concessão de um tratamento ali de uma maneira liminar, que é uma análise feita ali naquele mesmo instante, né, algo muito rápido quando a gente está lidando com saúde. E ele ter nesse relatório médico qual que é o caráter, né? É urgente, precisa iniciar esse tratamento sob pena de risco disso, de óbito, ou dessa lesão, ou dessa sequela, e é o documento primordial. Olha, o câncer de mama, dos tratamentos, né, mesmo, é tirar a mama, que é tirar o que está doente. Essa retirada de mama ou de parte da mama que faz muitas mulheres, que mexe com o psicológico da mulher, que mexe com tudo. Como é que na área do direito a gente enxerga isso, a gente é tratado isso? Primeiro, o tempo de espera que é limite para ela poder fazer a cirurgia, seja para retirada da parte ou inteira da mama. E depois, como é que é tratado isso, como que a área médica precisa lidar com essa mulher, porque ela é uma vida transformada.
É algo que impacta muito, né, na mulher. Essa parte do seio, né, caracteriza a nossa mulher. feminilidade, E quando né? a gente tem essa retirada, né, existe muita instabilidade psicológica, emocional envolvida. E é direito da mulher a reconstrução mamária, né? Seja a nível do SUS, seja a nível de plano de saúde em decorrência do tratamento do câncer. E Quando muitas você fala vezes, direito, é direito ela exigir ou ser dado a ela? esse direito dela fazer essa reconstrução. Uhum. É direito, né? É algo legal que está previsto. Essa reconstrução, ela pode ocorrer desde o momento da retirada da mama, já reconstruir ali, ou pós-retirada. Isso depende de avaliação médica, né? Cada caso é um caso, cada quadro é um quadro, então precisa avaliar o médico se é necessário, se é possível fazer ali, logo após, né, da mastectomia, que chama a retirada, ou se deve aguardar por algum motivo clínico. Então, isso é só o médico que faz essa avaliação. Exatamente. Não é nem minha vontade como paciente, nem a vontade do plano, nem a vontade da clínica, não é a vontade alheia. É só uma avaliação médica com dados técnicos da área médica, não é isso? Isso, tem que haver uma solicitação justificada. Qual a diferença de fazer na hora e fazer depois, assim? Questões da cirurgia, do preparo e etc. Ou meio que não tem tanta diferença, assim? Olha, esteticamente e emocionalmente, né, você ter um quadro clínico que possibilite você reconstruir na hora é muito melhor, porque não vai gerar aquele impacto tão grande para a mulher, porque ela já vai acordar da cirurgia, né, do momento pós-anestésico ali, com a mama reconstruída. Agora, essas questões são técnicas, né? Então, só um médico poderia dizer mesmo. Depois que você faz a reconstrução mamária, mastectomia, Mastectomia, é tirar. é tirar. É. A reconstrução, você pode, depois de 10 anos, fazer uma espécie de revisão. É isso ou não é verdade? Toda a cirurgia de caráter reparador, ela tem que ser custeada, porque reparar algo que foi lesionado, que está lesionado, não tem fim estético, tá? Agora, se for só um procedimento com um fim estritamente estético, aí não vai ter direito. Então, tá a certo? troca da prótese, se ela não for por um reparo a um dano, né? Não, vamos supor que na hora que colocou quando fez a reconstrução, em algum momento causou uma grande cicatriz ou causou algum problema. Ou até, por exemplo, extravasou líquido, né? Que a gente vê acontecer, houve uma ruptura da prótese. Tudo isso vai ter um caráter reparador. Agora, por exemplo, eu fiz a reconstrução mamária, eu coloquei uma prótese e daqui a uns anos eu quero aumentar a prótese. Ou diminuir, porque esteticamente eu acho que vai ficar melhor assim. Aí já tem uma finalidade estética. Então, essa diferenciação ela é importante para fins de direito. Eu fiz uma pergunta no início sobre a questão do psicológico, né? Porque quando a gente fala de câncer, a gente está falando... Primeira coisa, qualquer pessoa, independente do câncer, aonde ele estiver, a pessoa, quando ouve o diagnóstico, ela já recebe como quase um atestado de óbito, né? É impressionante. Mesmo que ela tenha descoberto no início, porque quanto mais cedo você descobre, por isso a importância de acompanhar sempre, de ter uma saúde com prevenção e não só quando a dor está aguda. E aí, quando você descobre esse diagnóstico, isso já mexe de forma avassaladora, né? A família inteira entra em desespero, o psicológico da pessoa, a mãe de criança ou de adolescente fala, meu Deus, eu vou morrer, como que vai ficar meu filho? Aquilo tudo. Sim. O quanto que a gente, diante dessa situação, tem direito também desse acompanhamento psicológico. Todo tratamento, ele é de direito do paciente. É o tratamento contínuo, tratamento multidisciplinar. Então, tudo que for solicitado, qualquer solicitação médica, tem que ser aceita, porque corresponde, né, ao tratamento na integralidade. E no ano passado, a minha médica ginecologista me mandou fazer, e eu não fiz a ultrassom. Desculpa, a ultrassom não, a mamografia. A mamografia. Você fez só a ultrassom? Não, eu só fiz exame de imagem e acabei deixando, é muita coisa. E é isso, né? Porque a vida da mulher, por isso que o Outubro Rosa, todos os meses, né? A gente tem de janeiro a dezembro
todos os meses uma campanha que fala alguma coisa relacionada à saúde, algo que precisa ser sempre lembrado. É todos os meses e todo ano, porque a gente precisa pelo menos uma vez por ano ter o cuidado com determinadas partes do corpo, com toda a parte do corpo, né? Quando ela deixa pra lá, ela não deixa pra lá porque só se descuidou. Porque isso é descuidar. Mas é porque a gente tem tantas tarefas correria. e todo mundo tem. É uma correria. Mas isso não pode justificar, né? Não pode. Eu também tô no mesmo lugar que você. Tô atrasada com o exame preventivo de ginecologista obstetra, porque a correria do trabalho, é filha, é casa, e a gente se deixa pra depois, né? A gente se coloca lá no final da fila. E é isso. E lembrando também do seguinte, aproveitando que a gente falou também, os meninos, né? Quando for levar a filhinha pro ginecologista, levar o menino as pro outro lado crianças, também, meninos, é né? necessário. E falando agora da questão trabalhista, né? A gente falou de trabalho, emprego, essas coisas que da correria do dia a dia, né? Que envolve as mulheres sempre também. O que ela tem de direito? Ela vai precisar passar pelo tratamento? O que ela tem de direito para aquela garantia do salário, que normalmente é o que vai poder, de repente, bancar o plano de saúde, bancar parte do tratamento, o remédio e etc. Sim, então, a depender, né, de como essa mulher tá, muitas vezes se afastar do trabalho vai causar muito mais prejuízo, porque o ato de estar na rotina do trabalho ali vai ser essencial, né, para ela. Então, muitas vezes, se ela puder continuar trabalhando e se a condição clínica dela permitir, é algo que muitas preferem, né? Mas nem sempre isso é possível. E aí, quando a mulher ela não consegue estar ali na atividade dela, ela vai ter o afastamento ali de 15 dias pelo empregador. Passado 15 dias, ela tem direito ao auxílio-doença pelo INSS. Por ser, né, seletista ali, ela vai ser contribuinte, né? Se ela não for, se ela for empresária, se for autônoma e ela contribuir para o INSS, ela também vai ter esse direito de auxílio-doença. E se a situação for tão grave a ponto de causar uma incapacidade, né, aí já vira uma aposentadoria por invalidez. E aí, no caso de trabalho, entra jornada reduzida, entra direito de home office, como é que isso funciona? Ou vale, de repente, eu conversar Eu com acho o chefe sempre ali? que a conversa ela é essencial para poder fazer com que o acolhimento seja real, né, e sensibilizar esse empregador, porque a nível de legislação mesmo trabalhista, né, ela vai ter ali direito a 3 dias para poder realizar exames, diagnósticos, mas quando a situação aperta, né, a gente não tem uma previsão para afastamento mais de 15 dias, a não ser recorrer aí ao INSS. Cada ano a gente tenta olhar o Outubro Rosa com uma atenção a mais do que falar do autoexame, né? O ano passado a gente falou da feminilidade, da mulher poder se cuidar para ela manter a sexualidade, para ela olhar para ela e tentar sempre se enxergar, porque há vida pós-câncer e há como tratar. E dessa vez a gente está falando sobre os direitos. E é muito importante para quem está nos ouvindo, que está no mercado de trabalho, porque quando você vai conversar com o seu empregador, é fundamental você saber dos seus direitos. Chefe, eu sei que eu posso isso, mas vamos conversar? Porque aí o chefe, primeiro você já desmonta o chefe, né? Porque assim, ele sabe que eu sei dos meus direitos e por outro lado, eu poderia saber meus direitos e simplesmente, toma aqui, tem minha licença e tudo mais, e o cara vai ter que me engolir. Mas se vocês têm uma boa relação e puder fazer isso, a produtividade faz muito bem para todo ser humano, né? Exatamente. Então, você poder trabalhar, tendo aquele tempo para cuidar da saúde. Porque na hora que você tá doente, amiga, não dá para escolher, como a gente estava falando aqui, que a gente tá atrasado nos nossos exames. Não dá para escolher. Tem que se dedicar ao seu cuidado, ao autocuidado. Então, mas você poder se dedicar ao autocuidado, cuidar de si, da sua saúde, estar perto de quem você ama e ainda assim produzindo, eu acredito, graças a Deus nunca passei por isso, mas eu acredito que a chance de vitória é muito maior, né? Sem dúvida. Essa questão de acreditar na cura, ela é essencial. Ela faz milagres, literalmente, assim. Eu perdi um avô por conta de questões de saúde e ele tinha diagnóstico de câncer. E era curioso que o câncer dele ali não tinha cura, mas ele conseguia manter, né, um certo tempo de vida, com uma qualidade de vida, fazendo um tratamento. Só que esse tratamento, a gente sabia que não ia fazer cessar, né, a condição dele. Mas na cabeça dele, cada vez que ele ia para a sessão, ele imaginava que ele estava sendo curado. Previsão que deram ali de 3 a 6 meses de vida,
viraram em 8 anos muito bem vividos, com muita qualidade de vida. E isso por conta da fé. Então, a parte emocional, ela é essencial. Não que ele não tivesse medo, talvez ele nunca demonstrasse, mas ele falava, bom, hoje tá aqui, bora viver. Bora vencer esse dia e vamos vencer. E ele venceu 8 anos. 8 anos. Maravilhoso. O direito, ainda sobre o direito trabalhista, desculpa. O direito à estabilidade de emprego. Tem quem tem câncer de mama ou qualquer outro câncer? Então, a gente não tem previsão legal de estabilidade por conta de câncer, mas a gente tem entendimentos do judiciário no sentido de que, se ficar comprovado que a demissão foi por conta do diagnóstico, isso é discriminatório e aí, eventualmente, a pessoa vai ter direito a ser reintegrada. E aí, por exemplo, eu estou numa empresa, eu não consigo produzir, né, da mesma maneira, e a gente sabe que durante o tratamento tem momentos mais difíceis, né? A gente é como se fosse talvez uma montanha-russa, sobe, de repente cai muito e sobe, imagino. E aí, eu tô sempre no imaginário porque eu realmente não passei. Eu já vi alguns casos, mas eu acho que só quem tá na pele. Sim. Então, eu gosto sempre de tratar essa no meu achismo de fato. E aí, eu não estou produzindo tão bem, eu não tô bem, tudo mais. Isso tudo tem que ser conversado com a empresa para a hora que eu estiver bem, eu voltar a produzir, porque também o empregado não é obrigado a ficar com um funcionário que não está produzindo tão bem. Qual é o direito, no caso do trabalhador, do dono da empresa, quando ele vê que isso não está avançando, entendeu? Não é uma questão de discriminação. Eu estou colocando na boa fé, tá? Da pessoa. Ele não está discriminando, mas é porque já não dá mais resultado. Às vezes a empresa é pequena. A gente tem que contar, estamos no Espírito Santo, mais de 85% das empresas são pequenas empresas, né? Às vezes são familiares. E a gente, no Brasil, não é muito diferente isso, esse percentual. Maioria realmente são as menores empresas, onde pouca gente faz muita coisa. Então, quando uma pessoa tá cometida de uma doença que dificulta, não é nem capacita, mas realmente dificulta aquela produtividade, faz uma baixa produtividade, como que se chega a resolver isso sem que tenha que levar para a justiça? Existe possibilidade? Olha, toda essa introdução existe? Então, né, a pessoa que ela tenha alguma incapacidade, ela vai ter a questão do auxílio-doença. Não a incapacidade permanente, né, mas a temporária. Eu estou imaginando aí de uma empresa que está de acordo com a legislação, que recolhe, tem a questão do recolhimento do INSS e tudo mais. Então, o empregado, ele tem esse respaldo a nível previdenciário. Essas questões que eu menciono em relação a uma reclamação trabalhista são situações gritantes ali em que existe uma discriminação. Eu quero saber em que momento procuramos a advogada especialista em direito médico. Qual é o momento certo para procurar, para saber os direitos, para não ser lesado? Primeiramente, eu vou aproveitar aqui o momento de fala para poder citar até alguns outros direitos que podem ser essenciais para quem está nos escutando. A questão da discriminação, se alguém quiser contratar um plano de saúde, ela não pode ter essa contratação negada pelo fato do diagnóstico. Ah, entendi. Tá? Então, eu descobri agora o câncer, eu preciso logo de um plano. A pessoa tem esse direito. Ela tem esse direito. Negou, aí é o caso de buscar o auxílio de um advogado especializado em direito à saúde. Todo o direito que é negado, né, eu oriento que busque o auxílio de um advogado especializado em direito à saúde para analisar toda a situação. Houve negativa de tratamento? Busque, né? Houve demora no atendimento? Passou do prazo de 30 dias para a realização dos exames, para o diagnóstico? Passou do prazo de 60 dias do SUS para início do tratamento? Passou do prazo de 21 dias úteis de um tratamento eletivo ou de 10 dias úteis, né? A depender de qual for o tratamento aí a nível de Agência Nacional de Saúde, quando a gente está falando de plano de saúde, é interessante buscar. E a gente tem vários outros direitos também que envolvem o quadro clínico ali do diagnóstico de uma neoplasia maligna, né, que contempla aí o câncer de mama. Por exemplo, a pessoa que tem diagnóstico, ela vai ter uma prioridade na tramitação dos processos judiciais a nível federal, trabalhista, civil, qualquer um, né? Âmbito judicial, ela tem essa prioridade de tramitação, porque ela é classificada como uma pessoa com uma doença grave. Ela vai ter direito à isenção do imposto de renda na parte da aposentadoria ou de uma pensão. Ela vai ter direito à compra de veículos
com desconto por conta do diagnóstico que cause sequelas e dificuldades em que ela precisa ir de um carro, veículo adaptado. Ela vai ter... são muitos direitos mesmo, assim, se a gente parar para analisar. Em alguns municípios, ela vai ter direito a uma isenção de IPTU. O câncer, ele ocasionar algum tipo de sequela que configura essa pessoa como uma pessoa com deficiência, ela passa a ter, para quem não tem uma renda considerável, na verdade, uma renda baixa ali, familiar, né, de 1/4 do salário mínimo, essa família toda, contemplando toda uma renda per capita, ela tem o direito do BPC-LOAS, né, que é um outro direito para pessoas com deficiência, caso esse quadro dela se enquadre como pessoa com deficiência. A gente tem também direitos à questão de medicamentos de alto custo, né? A partir do momento em que o seu médico de confiança, ele solicita uma medicação e imagina, você às vezes já tentou todo aquele tratamento que está disponível no SUS ou você já tentou todas aquelas medicações que estão no rol da Agência Nacional de Saúde e aí ele vem com outro medicamento que é o único ali para poder dar continuidade ao tratamento. Na maioria das vezes isso é negado, é um direito negado. Mas tem evidência médico-científica, né? E você tentou de tudo. Então, nesses casos também, deve-se buscar um auxílio de um escritório, um advogado especialista em direito à saúde. Então, tudo que a gente tiver de negativa, ou até para fins de consultivos mesmo, porque às vezes a pessoa quer se consultar com um especialista para dizer, olha, essa é a documentação que eu tenho, o que eu tenho de direito, o que eu posso buscar, né? Isso é muito interessante também. E aí, sempre primeiro na via administrativa, porque até onde eu me recordo, se você for para a via judiciária, você perde o direito de recorrer na via administrativa, né? A gente tem que ter uma negativa, por isso que eu estou dizendo, né? É buscar o judiciário quando você não consegue resolver. Você teve um direito negado, que foi solicitado e foi negado. É isso. Obrigado, Fernanda. Nada, foi um prazer enorme. Como é que acha você nas redes sociais, seu escritório? Pode ficar à vontade para falar. O meu Instagram é Fernanda A. Ronchi, escreve RONCHI. Tá aí embaixo no post. Tô sempre postando informações sobre direito à saúde. Para mim é um prazer conversar sobre isso, né? A gente trazer pontos importantes para alertar aí, primeiramente, da importância da prevenção, né? Preveniu, tá tratando, ou teve algum problema, intercorrência no meio do caminho, tem que buscar os direitos, porque a saúde, ela tem que estar em primeiro lugar, tem que ser um cuidado primordial e ela não espera. E é isso, lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir, sobretudo a se informar. E aqui o ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, o texto da produção de Carol Boeri, a apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Aquele abraço, galera, até a próxima e se cuida, nesse outubro e no novembro também. Comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.